Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, meio-dia e 10, 19 de julho de 2023. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Um excelente pregão a todos. Muita saúde e paz. São os votos aqui do professor, sempre com muito carinho, seriedade, um trabalho lado a lado com o investidor pessoa física. Somos uma comunidade, uma família, irmãos de batalha. Mini índice racional, como é a tradição, buy, 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 compra, compra, comprar. Eu simulo aqui, se nós estivéssemos, o YouTube é gravado, né, os trabalhos que aqui eu desenvolvo. Se nós estivéssemos numa live, ou por exemplo, num treinamento, uma imersão, um desafio, alguma coisa do gênero, então eu mostro sempre a minha ideia e as motivações, que é o mais importante, uma vez que a operação é momentânea, mas o conhecimento ele é perene, ele fica para sempre. Então eu falaria em compra aqui por alguns motivos. Então vamos começar pelo diário. No gráfico diário, nós temos a ideia de um ombro, cabeça a ombro invertido. Eu vou trazer agora o gráfico de 30 minutos à tela. Eu entendo essa barra como uma exaustão, a barra aqui das 11 horas. É uma barra ampla, com pico de volume. É claro, tudo bem, a barra das 10 ela teve um volume até maior. Mas existe aqui um volume considerável e o mini índice está fora da banda. É uma outra situação. Eu vou reduzindo o tempo gráfico, fazendo um estudo em camadas. O que a gente percebe? Um provável rompimento falso. Temos aqui 118, 105. Foi uma mínima marcada no candle de 30 minutos das 10 horas. Bem isso aqui, ó. E o candle está fora da banda. Então é provável, vamos lá agora. A gente bateria a boleta agora, 118, 0,40, 0, vamos considerar 0,50. Eu acredito que durante a gravação o mini índice venha pelo menos a 118,500. Então seriam aí 450, 460 pontos durante a gravação. Por quê? Explico. Eu vou colocar aqui o gráfico de 15 minutos. A gente tem aqui uma exaustão, como eu acredito que deva ser interpretado no movimento. E quando o mercado subir, eu penso que a média de 21 no gráfico de 30 minutos, a média de 5, aliás, no gráfico de 30 minutos, ela deve, agora está para 118,445, ela deve subir um pouquinho e mais ou menos ali em torno de 118,500. E tem o fundo anterior, 118,400. Então algo entre 118,400 e 118,500 ainda durante a gravação. E claro, se romper de baixo para cima 118,400 e consolidar os negócios, fortalece a nossa ideia de busca pela máxima do dia 119,260. Isso até o fim do pregão eu acho provável que ocorra, ok? E novamente o mini índice está na região onde nós lançamos os 9.000 pontos voo da Águia, o mais novo desafio, e a oportunidade para quem está de fora. Eu falei há pouco sobre isso no Telegram. Foi lançado a 118,590 aproximadamente, está até um pouco abaixo para quem deseja seguir conosco 9.000 pontos de pontuação no mini índice, ok? Eu vou fazer agora o estudo. A gente teve os números de Goldman Sachs, eu prometi lá no Telegram, então será feito 2 estudos. Goldman Sachs, a gente teve o balanço hoje nos Estados Unidos. Mais um banco americano que sobe o pós-balanço, a gente viu outros casos ontem. Temos 347,46 como resistência, 347,73. E hoje a máxima 345,88. É uma tripla resistência, cujo rompimento projeta $370, alvo, na minha visão, muito provável para o curto prazo. Nós temos aqui o padrão da alavanca, um W rompido a 329,40, completar-se ao W a 347,73, mas eu acredito que vá além deste patamar. E aqui no Brasil, iniciando a temporada de balanço, eu coloquei no Telegram, confiram, foi o primeiro post que eu coloquei hoje.
a programação para o curto prazo em relação aos balanços, aos números trimestrais aqui no Brasil. O VEG está bem volátil. Ontem ela já deixou aqui um padrão de compra, fora da banda, dentro da banda, rompimento falso de 35,52. E hoje, um grande volume, o gráfico aqui rasgado, é uma situação de compra. Se pós-balanço a ação reage bem, com bom volume, e vem descontada, então é uma região que justifica, motiva uma compra neste ativo. Ok? Então é a minha visão sobre VEG. Muito bem. Agora sim, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar. Ontem, por pouco, a gente não teve um fechamento positivo. Eu acredito ainda numa semana altista. Hoje mesmo pode se aproximar aí de um território comprador. A gente está na quinta semana com movimento lateral, mais do mesmo, só que as bandas vão afunilando-se. E logo menos o movimento direcional deve ter seu início. Carlos Flá, boa tarde, Wagner. Tudo bem? Melhor agora, caríssimo. Professor, a temporada de balanços nos Estados Unidos está deixando as compras no Brasil tímidas em relação às vendas institucionais. Você está correto. Sempre muito inteligentes comentários do Carlos. Veja, os estrangeiros estão comprando. Compraram na segunda-feira 455,247 milhões. Perfeito. E acumulam no mês um saldo no mercado de ações de 1.843. Perfeito. Porém, entretanto, todavia, os institucionais venderam na segunda 567,031, já estão com 4.201 de saldo negativo. Mas as pessoas físicas compraram 1.209, estão com 2.401. Eu, sinceramente, eu tenho um pouco de dúvida se esse dado sobre as pessoas físicas está correto, né? Mas eu acredito que sim. De todo modo, se a gente somar pessoas físicas com institucionais, ainda dá mais ou menos o saldo negativo dos institucionais que estão descendo a lenha na venda. Por isso que é normal, pessoal, você pegar relatório de corretora, de banco, de asset, o pessoal falar em venda, em queda para 108, 107 mil pontos, né? Eles estão comentando, porque os institucionais estão vendidos. Então, você não vai ver falar em compra em os influencers, analistas, pseudo-traders, casas de análise, estão tudo falando em venda. Essa aqui é a real, quase todas, uma ou outra exceção falando em compra e compra com parcimônia ainda. Então, o que diz aí o nosso amigo? O início da temporada nos Estados Unidos está mantendo o capital concentrado por lá. Acredito que a temporada no Brasil irá espelhar o que está ocorrendo nos Estados Unidos, na minha humilde opinião. Bancos, construtoras e educação serão destaques. Perfeito, estou alinhado com o teu pensamento. Entre outras formas que fizeram o dever de casa e cenário diversos juros altíssimos. Perfeito, concordo contigo. Professor, acho que o foguete está preparado para agosto com a temporada de balanço e primeiro corte na taxa de juros. Perfeito. Excelente e racional, sempre muito oportuno. Eu só acho que vai começar em julho o movimento. Está prestes a começar. Né? E aí agosto deve ser um mês verde com aceleração do movimento. É a única ressalva que eu faria. O restante estou 100% alinhado com o Carlos. Solange Reis, boa noite, professor. Tudo bem? Tudo certo? Ela pede para estudar e projetar MRV, BMG B4 e Cash 3 agora. Então vamos lá. MRV3. Esse ativo ele faz parte de uma das nossas carteiras. O ativo vai desenhando topos e fundos ascendentes. Nesse momento rompe a máxima recente a 13,56, está prestes a romper. E para a gente projetar, quando você pega o ativo com esse tipo de desenho, tem que usar o semanal. A MRV tem uma praticamente quádrupla resistência: 13,62, 13,09, 13,15 e 13,17. É uma região que, se rompida, tornar-se-á suporte. Eu acredito que o será e falaria em 17,27 ou mesmo 18 como um objetivo, digamos assim, para essa ação. BMG B4 é um banco alternativo.
Aparentemente inicia aqui um movimento de recuperação, é um banco muito traiçoeiro no seu desenho. Percebam que aqui, por exemplo, foi uma boa compra, em torno de R$2, só que o ativo chegou a trabalhar a 3,08. Eu, sinceramente, não compraria. Né? Eu acho que você tem diversas outras alternativas. A gente tem o 2,78, violou essa região, está acionando aqui um pivô de baixa, que talvez não tenha vida longa, mas você tem claramente uma pressão vendedora, que deve segurar o movimento de alta. Mas eu também não trabalharia vendido. Acho que a venda boa foi aqui no Engolfo, no dia 28 de junho. Ficaria neutro nessa ação. E se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu trabalharia numa venda de guerrilha, para buscar ali 4, 5%. A velha máxima que eu falo, né, se eu fosse um trader de um banco, de uma instituição, é o que eu faria. Aí aqui nós temos Cash 3, que é a Melius. A ação foi elevada. Nesse dia aqui subiu, mas foi fogo de palha. Eu não acredito no case, pelo menos não nesse momento. A gente pensou em cash para substituir a Mer Americanas, só que a partir do momento que teve desdobramento de 1 para 10, pessoal, é um sintoma já de que dificilmente o ativo terá uma reação consistente. Historicamente, quando tem desdobramento, a ação continua uma trajetória descendente, né, que ela já vinha, né, com essa trajetória. Então ela dá continuidade, o valor a maior acaba atraindo os vendedores como o sangue atrai os tubarões. Zé Carlos Oliveira, valeu amigo, like 60, muito obrigado pela tua gentileza e amizade, obrigado a Solange, Carlos Flá, Felipe Falcão, pernambucano como eu, viva o Brasil, viva Pernambuco, viva o Nordeste. Ele diz o seguinte: para os resultados do segundo trimestre, quais ativos o professor apostaria em resultados bons? Eu acredito em resultados bons de forma generalizada, mas eu destacaria os setores de construção, siderurgia, não que os números virão bons, mas eles serão melhores do que o esperado, e também setor de consumo melhores os resultados que o esperado. Agora, por exemplo, setor de energia vai vir muito forte, você vê ativos em máxima histórica, papel e celulose, por exemplo. Acredito que os números sejam fortes, não de forma relativa, mas de forma absoluta. Ok? O Eduardo Fraga, sempre muito carinhoso, atencioso conosco. Bom dia e bons negócios. Fico honrado, querido Felipe Falcão, pernambucano como eu. Mestre, bom dia, tudo legal por aqui, tudo certo. Gostaria de uma análise sobre SLC e Agro. Muito obrigado, que Deus abençoe. Como eu sempre falo, nosso trabalho, família e investimentos. Então vamos lá, SLC Agrícola. Uma situação de compra clara, teste dessa região de topos anteriores, respeitou e agora começa a inclinar-se para acionar pivô a 42,16. Simples assim. E Agro 3. Vamos colocar aqui na tela, Brasilagro. Também ela tem topos e fundos ascendentes, está sobre a média de 21, mas ela não mostra a mesma força, a mesma inclinação no curtíssimo prazo de Agro 3. Eu compraria as duas, mas se eu tivesse capital e quisesse escolher uma delas, seria em SLC. Ok? O Luiz Gouveia, bom dia, obrigado pelas análises. Poderia analisar Vamos, início de movimento e SLC? SLC já foi. Parece muito amigável para uma compra nesse momento e Vamos estará na tela a seguir, caríssimo. Disponha aqui da Top Traders. Somos uma família, uma comunidade. Deixem um like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. E se possível, atuem na área de comentários, me coloquem para trabalhar. Vamos 3 é uma ação que não tem nenhum sinal que justifique uma compra. Agora, tem casos, pessoal, que muitas vezes aplica-se a compra assimétrica. Você estuda os fundamentos do ativo, eu não estudei o caso de Vamos, pode ser que tenha fundamentos descontados, e você fala o seguinte: olha, a ação outro dia estava a 15, agora está 11, em uma região de suporte aqui, talvez nós tenhamos uma exaustão, eu vou comprar mesmo ciente de que não existe um sinal técnico no gráfico. Né? Salvo se você me disser, ela está completando uma simetria em A, o que o fará se buscar 10,64, ou até mesmo eu acredito que dê para a gente traçar aqui uma linha de tendência de alta. E está bem perto dela ser tocada. Então, como muitas vezes ocorre aquela bear trap,
pegadinha nos vendidos, ou seja, começa o movimento antes da reta, seria uma justificativa e fortaleceria essa ideia se pular acima de 11,20 rompimento falso. Então seria uma compra assimétrica. Qual que seria o meu perfil para comprar um ativo como o Vamo nesse momento? Imagina que eu venho de uma boa época, aí, por exemplo, como a gente está quase realizando lucro no mini dólar, ou de repente você está recuperando uma grana no milho, aí você vai alocar uma parte em Vamo 3, uma entrada assimétrica. Faz sentido. É assim que eu penso em situações semelhantes. Ok? Querido amigo João Alfredo, caro professor, que me diz da Renner? Será que fez fundo no diário? Abraço e muita saúde e sucesso. Quando vir para Gramado, gostaria de lhe conhecer pessoalmente. Já sou seu aluno já faz alguns anos e moro em Porto Alegre. Fechado, vai ser um prazer. Todas as vezes que eu vou a Gramado, eu encontro alunos, né, de forma espontânea ou combinado. Né, tem muitos alunos que gostam de visitar ali a cidade, inclusive um deles que é o Christian, que acompanha o trabalho, eu falo para ele, ainda não chegou o momento, mas vai chegar o momento de eu comprar um imóvel em Gramado com você. Seja para uso ou para alugar e usar 2 vezes por ano, esse momento vai chegar. Né? Nos conhecemos, a primeira vez que nós fomos em 2000, eu tinha ido a trabalho até a região, mas nós fomos na virada de 2015 para 2016, temos amizade até hoje. Todos os dias quase eu falo com o Christian, eu falo, o momento de eu comprar um imóvel aí ele vai chegar. Então, Lojas Renner, que nosso querido amigo João pediu, João, o nome do meu primo. Eu acredito que é uma excelente oportunidade em Renner nesses níveis. É mais ou menos o perfil de Vamo, é uma situação assimétrica. Né? Corte de Selic, a gente sabe que é uma empresa bem administrada, e ela tecnicamente parece montar fundo, né? Equilibrando os negócios depois dessa queda mais forte. É uma compra mega descontada, sem contar que nós temos um fundo aqui a 17,84, então é uma região de suporte que faria todo sentido marcar novamente um fundo por aqui. Fechou um gap, né, aberto entre os dias 24 e 25 de maio, então tem algumas razões, distância de média, que justifica uma compra. Obrigado, Eduardo, Luiz, João, Felipe, Zé Carlos, Solange e Carlos Flá, que enobrecem dessa forma a nossa gravação. Tudo de melhor a vocês. E quem não costuma comentar, o faça, porque aqui você é muito bem-vindo e bem-vinda, sempre tratado com extremo respeito e gentileza. Maravilha, então agora eu vou fazer aquele pente fino costumeiro. Antes eu vou fazer os ativos fixos. Depois aquele pente fino costumeiro nos ativos ali listados no TradingView. Itaúsa, hoje eu até marquei algo aqui para falar depois no clique ou nos stories. Eu anotei aqui o seguinte. Vamos lá, anotei sobre GPM, sobre a Vale, anotei alguma coisa sobre Itaúsa. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá. Na verdade, eu acho que eu não anotei. Digamos que eu anotei mentalmente aqui. Mas eu sei onde está, quer ver? Está aqui no broadcast, logo aqui acima. É perto de onde falava do desenrola aqui, deixa eu ver. É Itaú BBA. Vamos ver. Estoque de petróleo. Ó, isso daqui é interessante, pessoal. Goldman Sachs. Ações, mercado de capitais e fusões e aquisições começam a ganhar tração. É típico de... Na verdade, foi Ecor. Eu viajei aqui. Isso daqui é típico de um mercado forte. Fusões e aquisições. Muito legal. Ó, Ágora e BBI anunciam preço-alvo de Grupo Pão de Açúcar para 29 em 2024. E Ágora e BBI aumentam o preço-alvo de Eco-Rodovias para 12, indicam como nova top pick. Então era sobre o estudo que eu tinha visto era sobre Ecor, na verdade, não era sobre... Deixa eu fazer o ativo aqui também, eu já volto em Itaúsa. Então, ó, vejam o efeito, está subindo 7%, essa nós temos em carteira. Para o alto e avante, ó, rompendo o pivô, 7,32%. Isso daqui nós temos no nosso portfólio. Então, resultado já impactante. Itaúsa,
é uma ação de guarda. Para aquele investidor que tem um perfil conservador, para ter renda fixa, deve continuar subindo, mas uma alta lenta, uma alta gradual. Aí eu vou chegar aqui em YouTube 4. YouTube 4 na tela. O ativo está abaixo dos fundos anteriores. Não, mas para mim não muda exatamente o cenário ou uma expectativa para curto prazo. A oportunidade, eu duvido que ela fique muito tempo abaixo aqui de 28,10, sendo bem sincero. Mas qual que é a nossa preferência, né, dentre esses bancos? É Bradesco. Bradesco rompeu uma LTB importante. As médias estão cruzadas em modo compra. Fundo duplo. E assim deverá seguir. Eu tenho só um pouco de restrição a SAMB 11, porque a gente sabe que existe aquela questão do STF. Se você tem ativos com melhores fundamentos, não faz sentido, na minha opinião, se expor. Mas aquela velha máxima, professor, se tivesse que decidir entre compra ou venda, eu compraria, mas eu não escolheria comprar. Por exemplo, é a mesma comparação entre Banco do Brasil e BPAC. Eu acho que o Banco do Brasil é uma boa oportunidade, mas eu prefiro o BPAC. Tanto que ela faz parte das nossas carteiras. Eu tenho uma exposição considerável ao ativo. Eu entendo a ação como mais resiliente e mais descontada. Ok? Aí chego em Petro 4. Que eu não compraria nenhum ativo do setor, muito menos Petro. Mas também, se eu tivesse que decidir objetivamente entre uma compra e a venda, eu trabalharia na ponta compradora. Agora, a Vale eu acho uma mega oportunidade de compra. Ativo extremamente descontado. Ontem nós tivemos dados de venda e produção, ação dá de ombros. Mas existe aqui um triângulo. A latinha chacoalhada vai afunilando para depois materializar um movimento mais forte. Tem gap aberto entre os dias 14 e 17 de julho. E aí agora sim eu vou fazer o pente fino na listinha que a gente tem no TradingView. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa para falar coletivamente. Acho que está tudo certinho, tudo alinhado aqui. Então, pessoal, o milho futuro ele tem bom volume nas últimas duas sessões, 2 soldados brancos. O alvo de curto prazo é 64,73. Percebam pelo semanal que caso tenhamos o rompimento de 64,73, não tem resistência acima do preço, haverá um amplo caminho para subir. Então a gente percebe sinal de fundo no milho negociado aqui no Brasil e também no milho negociado em Chicago. O DI mais do mesmo, está no range lateral já faz praticamente 3 semanas. O mini dólar é resiliente, né? Não está subindo, disparando hoje mesmo com cenário adverso para o Ibov e Ibova 11. Caso tenhamos a perda de 4.709 com 500, haverá um pivô de baixa. Tem cara aqui de mastro bandeira de baixa também. A gente pode considerar também o ombro, cabeça-ombro no gráfico diário. E trazendo aqui os 60 minutos à tela, essa barra fala bastante, ela trouxe o preço até LTA, agora um teste da média de 5 períodos. A minha visão é que deverá voltar à mínima do dia ao longo da tarde, período vespertino, que é 4.792.500, acho bem provável que socorra. E voltando aqui o gráfico diário, nós temos o mini índice estava reagindo agora em tropeção vendedora. É algo momentâneo, movimento especulativo. Acho que deve reduzir bem essa... Se não encostar na máxima do dia, deve reduzir substancialmente essa queda.
Então vamos aqui ao diário do Ibov. Nada muda, ombro, cabeção, ombro invertido. Se a gente observar, por exemplo, a movimentação na semana, 0,72 de queda. Quer dizer, se movimentar um pouquinho à tarde, fica a semana de novo no 0 a 0. Aí temos aqui o BOVA11 também. O BOVA11 tem um alargamento bem claro, ombro, cabeção, ombro invertido. E o Bovespa em dólares, um desenho bem parecido, alargamento. Tendência que rompa essa parte alta aqui e acione um pivô, a 24,989. O DXY talvez impeça hoje o mini dólar de materializar uma queda, digamos assim, um pouco mais robusta, mas é um repique até a média de 5, sem novidades também. E o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, um recuo até a média de 5, provavelmente para tomar fôlego, sangue novo e acionar um pivô a 1040,2. Bolsas na Europa, índice DAX, iminente rompimento de LTB e de pivô, a 16,185. Bolsa de Paris veio até a média de 21 períodos e provavelmente marcou fundo por aqui. É uma mini ilha de reversão. E professor, por que a Bolsa do Reino Unido está subindo 1,80? Está errado, esse gráfico não está certo. Ela está rompendo uma LTB, uma barra pujante. Na verdade, ela está dobrando essa barra, o candle do dia 12, barra do dia 12, ficou 1, 2, 3, 4 pregões de lado. Ontem já deu sinal de vida sobre a média de 5 e agora a explosão. Por quê? Eu comentei um pouco mais cedo e vou reforçar a motivação por aqui. Nós tivemos, pessoal, o CPI, que é o índice de preços ao consumidor no Reino Unido, desacelerou a 7,9 na comparação anual de junho, a previsão era 8,1. Essa é a razão. Aí nós temos o EWZ ETF brasileira negociado em Nova York, ombro, cabeção, ombro invertido. Iminente pivô a ser acionado a 32,79 nos próximos dias. O BZQ naturalmente hoje está subindo, né, mas nada além da média de 21. Aí nós temos o VIX também bem comportado, sobre uma LTA aqui traçada. E as bolsas americanas renovando máximas, um bull market norte-americano, uma ótima resposta aos balanços, sem sinal de topo, Dow Jones, S&P, índice de tecnologia Nasdaq, os títulos americanos de 10 anos, apesar da alta estar abaixo da CLTA, movimento tênue, médias cruzadas para baixo. E o petróleo provavelmente acionará um pivô nos próximos dias 77,33 em Nova York. E o Brent negociado na ICE, principal referência para a Petrobras, subindo 0,58, 81,69 é o ponto a ser vencido para o acionamento de pivô. O minério de ferro, pullback na parte superior do triângulo, deve seguir em alta. Um mini mastro-bandeira aqui, mastro-bandeira de pequenas... O mastro não é tão elevado, mas é um mastro-bandeira, né? Claramente, a gente vê inclusive a redução de volume durante o movimento lateral. E a bolsa de Xangai de lado, preservando aqui suporte a 3,189. E o índice Nikkei dá toda a pinta que vai buscar a parte alta aqui do alargamento e renovar sua máxima em 33 anos. Para finalizar, eu vou falar sobre os astros Small 11, FNC, Imob, MAT, índice de energia e índice de consumo. Pessoal, e mais tarde eu vou fazer o clique e também farei os stories. Small 11, o que dizer? LTA, eu acredito que respeite esse patamar e, é claro, consolidando acima de 107,93 ganha força. O IFNC, correção absolutamente admissível, preservando como suporte a média de 21. O Imob nem chegou a tocar a média de 21, né? Faz aqui um processo de correção no tempo. O índice de materiais, é até curioso esse movimento, porque não há o que justifique, né, uma queda no setor
porque o minério está estável, ou talvez porque a China não cortou de forma aguda juros e compulsório, mas deverá fazer, estimular setores imobiliário, né, setor de construção, setor de serviços, consumo. Eu acho que a China ela não vai fazer nada de forma aguda para não ter fuga de capital, mas ela o fará de forma constante e deve beneficiar os ativos mais expostos à China, como as siderúrgicas, por exemplo. Índice de energia, comeu lanche antes do recreio, passa aqui por um período anêmico, mas nada que signifique um topo ou algo do gênero. E o índice de consumo está numa região nevrálgica? Está. É interessante que preserve 3059 com 90, que preserve 3060,82, mas deverá fazê-lo pela teoria das árvores e da floresta, né? O movimento anterior é muito forte, tem energia, tem capital, o comprador aqui dificilmente esse topo duplo será acionado. Ok? Então espero no mini índice, não chegou exatamente no ponto que a gente traçou durante a gravação hoje, mas deve ter uma recuperação à tarde, reduzindo pelo menos uns 70% dessa queda materializada agora a meio-dia e 41. Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.